4 de Romanos e o 2 de Tiago, parece que eles estão se contradizendo, porque um fala que a salvação é por meio da fé, o outro fala que a salvação é por meio da graça. Mas dentro do que os dois estão falando, na colocação que os dois estão falando, o apóstolo Tiago e o apóstolo Paulo, nas colocações dos dois eles estão certos. A fé sem as obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveite se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Se o irmão ou irmã estiver inútil ou falta de mantimento cotidiano, se algum de vós lhes disser: e tem paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Vou pular para o versículo 21. Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão, eis-lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veja então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Então aqui, na posição que Tiago está colocando, quando vocês forem ler, vocês pensam assim. Quando Tiago coloca nessa posição aqui, Tiago está colocando depois da conversão do homem, depois do homem haver se convertido no Senhor. Eu me converti em Jesus. A partir do convertimento em Jesus, então ele tem que levar a sua cruz. Cada um leve a sua cruz. É como a Marisa disse. Agora, quais são as obras que nós temos que ter para a salvação? A doutrina de Jesus. Então nós temos que passar, a partir do convertimento, a viver na doutrina de Jesus, conforme Tiago está pedindo, que a gente crê em Jesus, se batiza e não viver as obras de Jesus, virgem louca e virgem prudente. A graça para a virgem louca não teve valor, porque elas não tinham obras, porque elas não aceitaram, quando estavam debaixo da graça em vida, o arrependimento. Porque a graça é enquanto estamos em vida. Enquanto estamos em vida, você recebe a graça de Deus, se você não abandonar a fé. Então a graça te cobre, a graça perdoa, a graça é a misericórdia de Deus, que tudo te renova, que você confessou em vida. Romanos 4, vou ler até o versículo 8. Que diremos, pois? Será alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, antes do nosso convertimento, Abraão acreditou em Deus. Um homem teve um sonho à noite, Deus falava com ele através de sonhos, e esse homem, por meio da fé, ele foi lá oferecer seu filho, né? Então, a justificação por meio da fé aqui é quando as pessoas que estão no mundo ouvem falar de Deus, acreditam em Deus e crê no que os evangelhos estão dizendo, e passa a guardar e seguir e obedecer. Então aqui, essa salvação por meio da fé, antes do homem se converter, antes do homem entender, antes do homem ouvir a palavra,
Que diremos, pois, ter alcançado Abraão segundo a carne? Abraão alcançou alguma coisa? Foi por o merecimento dele, o reconhecimento dele como homem de Deus? Foi porque ele tinha as atitudes dele, porque ele era bonzinho segundo a carne, igual o Saulo estava dizendo? Foi pelas bondades dele segundo a carne, igual o Saulo estava dizendo? Não é pela bondade, porque ele era bom. Não era por isso que ele recebeu a justiça de Deus. Versículo 2: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de querer se gloriar, mas não diante de Deus. Se Abraão, antes de ser chamado, antes de ter o chamado de Deus, ele recebia alguma justificação diante dos homens, por obra, pela bondade dele, se antes dele se converter a Deus, ele era bom, né? Ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, se alguém está no mundo, faz alguma coisa boa, um incrédulo, se ele faz alguma coisa boa, ele tem de que se gloriar. Os gentios vão glorificar ele pelaquela atitude, mas não diante de Deus, né? Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão e isso lhe foi imputado como justiça. Então, foi pela fé, foi por ele dar crédito a Deus, obedecer a Deus. Ora, aquele que faz qualquer obra, está escrito no versículo 4, está explicando: aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, todos os homens, quando nasce, já sabe que não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode. Ele já tem no seu entendimento, no seu coração, o que não pode fazer. Na lei do mundo, se matar, se roubar, vai preso. É dever do homem, todo ser humano, é dever dele ser honesto. Deus já pôs em todos os corações, ainda que não queira seguir a ele, ainda que não queira, senão como estaria esse mundo? Mas aquele que não pratica a justiça, quer dizer, ele vive lá como um ímpio no mundo, né? Não pratica a justiça, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Então ele nasceu como gentil, mas vive como gentil e praticando as impiedades do mundo, né? Roubando, adulterando, fazendo o que não deve. Mas ele crê em Deus que justifica o ímpio, então a sua fé é imputada como justiça. Então o que os dois apóstolos estão dizendo, uma é antes de converter, uma situação é antes de converter e outra situação é após o convertimento, né? A partir do momento que o homem ganha um coração novo, a renovação, que coração novo é esse? Que ele foi renovado, veio para Jesus e está vivendo lá nas trevas como as virgens loucas. Então, ele não teve renovação, porque isso está escrito: todos se extraviaram, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um só. Sua garganta é um sepulcro aberto, com suas línguas tratam enganosamente peçonha, que há debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria. Será que o cristão não pode ter essas atitudes, não pode viver isso aqui? O apóstolo Paulo se colocou na posição de judeu antes de aceitar Cristo, né? Porque o judeu, antes de aceitar Cristo, é isso aqui. Sem ter Jesus na sua vida, ele é semelhante a um gentil, não tem diferença. Um judeu de um gentil, não há diferença. A natureza é a mesma, são enganosos, né? Mas a partir do momento de converter em Jesus, o apóstolo Paulo se colocou, é preciso haver uma transformação. No versículo 21 ele fala, a justificação pela fé, mas agora, depois, eu era desse jeito, eu tinha essa natureza, eu perseguia os cristãos para matar, mas agora se manifestou sim a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, quer dizer, com um testemunho também da lei dos profetas, quer dizer, a gente tem que viver o evangelho de Jesus, né? Testemunhar a justiça de Jesus, isto é, a justiça de Deus pela fé, a partir do momento que nós convertemos, né? Da minha parte mesmo, eu vivia como gentil no mundo, cheio de corrupção, quer dizer, Deus usou para comigo de misericórdia, né? Então esses que estão nessa situação, não pode morrer na situação, volte para Jesus, né? Nós precisamos voltar-se para Jesus. Nós não podemos viver na corrupção do mundo
e vivendo dentro da igreja, tendo o nome de evangelho, de evangélico. Então a gente precisa ser separado, já que a nossa mente, o nosso coração, como Saulo leu em 12 dias, a renovação do nosso entendimento, né? 12 de Romanos, versículo 1. Nós tivemos uma renovação para a gente experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, né? Rogo vós, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que vós apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então hoje nós estamos num sacrifício aqui, essa oferta de sacrifício aqui, né? Mas nós também precisamos se sacrificar do mundo, né? Nós não podemos viver no mundo. O sacrifício é afastar-se um dos sacrifícios é afastar-se da corrupção do mundo, guardar-se nosso corpo para templo santo de Deus. Amém?